Olá, se você chegou até aqui, significa que você quer entender como criar sistemas de geração de relatório entre marketing e vendas com os dados conciliados em um só painel. E mais, reduzir o custo com mensalidade de sistemas de geração de relatórios, utilizando o cloud conectado no coração do Google Ads e do Meta Ads via API. E olha que legal esse produto que nós estamos trabalhando já há mais de 80 dias, ele finalmente ficou pronto, eu validei ele aqui na minha máquina local e está sensacional, eu quero mostrar para vocês. Bom, aqui na tela, perceba que nós já temos um dashboard que concilia dados de marketing e vendas em um só lugar. Além disso, concilia dados de Google Ads e Meta Ads em um só painel. Primeiro, eu vou clicar aqui na visão geral. Aqui na visão geral, a gente está buscando agora os dados de Google Ads e posteriormente vamos buscar os dados de Meta Ads. O filtro está setado aqui como os últimos 7 dias. Como nós podemos observar, aqui no menu esquerdo temos os filtros, onde podemos configurar períodos personalizados ou até mesmo habilitar recursos de comparação. Legal. Aqui é uma conta em produção, tá? São dados reais. Eu vou mostrar para você aqui uma conta de Google Ads com foco de geração de leads e vou mostrar também a minha conta de Meta Ads, onde eu estou gerando tráfego para os meus infoprodutos. O Bootcamp, inclusive, é uma comunidade fechada. Se você não conhece, clica aqui no link abaixo desse vídeo. Depois, não clica agora, para que você entenda a nossa oferta, que é basicamente um passo a passo bem inicial para quem ainda não conectou o Google Ads e o Meta Ads com o Cloud Code. E a comunidade está incrível, mais de 200 membros, vale muito a pena. Estamos todos os dias construindo com o Cloud Code conectado no Google Ads e Meta Ads. Vamos lá. Uma vez que nós temos já as conexões com a API do Google e do Meta, nós podemos integrar o Tendency Dash, que é o nosso painel de relatórios e otimizações e relacionamento com o cliente, conciliando dados de marketing e de vendas. Perceba que nós temos aqui os dados conciliados, né? Então, estamos falando da visão geral, onde nós podemos ver aqui total de cliques entre Google e Meta Ads, o CTR, conversões total, taxa de conversão, custo de aquisição médio e o investimento total. Isso nos últimos 7 dias. Aqui nós temos um gráfico que separa o investimento em Meta Ads, R$ 897,21, e o investimento em Google Ads, R$ 1.462,01. Aqui um gráfico de conversão por dia de Google e Meta. Nós temos aqui basicamente o funil de Google e de Meta, trazendo investimento, compra, custo por aquisição. E no Google Ads, investimento, conversões e o custo por aquisição. Quando nós entramos aqui, por exemplo, em Google Ads, no menu esquerdo, nós podemos observar os indicadores-chave, né? Então, nós temos aqui o nosso gasto, os leads gerados nesse período, o CPL, o custo por lead, né? O CTR e outros indicadores aqui que são interessantes, como a taxa de conversão na página. O que eu gosto bastante desse produto é que, além da gente conseguir observar evolução diária, nós também temos aqui análise de mercado com sugestões se o tráfego do desktop é mais eficiente, aonde que a gente está pagando por um CPA mais barato, a performance por campanha, olhando aqui rapidamente a gente consegue ver se o CTR está bom, se o CPC está ruim, o CPA, a taxa de conversão. Aqui a nossa parcela de impressão, né? A gente consegue observar que temos aqui 21% dessa meta atingida, conquistada. Aqui nós podemos observar que, por exemplo, 37,1% está sendo perdido por conta de orçamento. 22,1% está sendo perdido por conta do ranking, né? E é um dado muito visual que a gente bate o olho e já consegue entender aí o cenário da campanha. Índice de qualidade por palavra-chave. Então a gente tem aqui o índice de qualidade médio da conta, né? A gente consegue ver também aqui o índice de qualidade de acordo com o tipo de correspondência. Aqui a gente está trabalhando com frase, né? E a gente consegue ver que, por exemplo, o índice de qualidade 4 é ruim, 7 bom. Depois, horários de maior performance. Então, a gente consegue ver aqui um mapa de performance e horário, onde a gente consegue filtrar a taxa de conversão, o CPA, os cliques. E tudo que nós temos aqui como borda dourada significa que teve a maior performance, né? Então, observa que tem as bordinhas aqui douradas dentro desse gráfico. Nós conseguimos também visualizar aqui um dado bem interessante, que é a performance por tipo de correspondência, né? Então,
Imagine que você tem mais de uma palavra-chave e aí você quer entender a performance por tipo de correspondência. Aqui, frase está ganhando porque eu trabalho só com frase nessa conta. E a gente consegue entender também na tabela as impressões, cliques, as conversões, o custo, o CTR, a taxa de conversão e o CPA. Esse recurso aqui envolve a participação de impressões disponíveis, né? Então, onde foram parar essas impressões aqui? Nós conseguimos ver aqui que no verde a gente tem 21% conquistado e amarelo 16,6% perdido por orçamento. E aqui embaixo um resumo, né? Então, por exemplo, ó, essa segunda campanha aqui ela está limitada por verba e já tem um indicador aqui consolidado que traz para a gente esse sinal, esse alerta, né? Já na primeira, nós estamos perdendo por ranking. E aqui um resumo, né? Então, a parcela de impressão disponível que nós capturamos foi perdido por orçamento. Aumenta a verba, né? Foi perdido por ranking, melhora o lance, o CTR, o índice de qualidade. Os três valores somam 100%. Observação, a API do Google Ads não fornece dados de concorrente. Então aqui é um detalhe importante. Auditoria do termo de busca. A gente tem aqui 28% perdido, com 19 termos que desperdiçaram conversões. Aqui vai ter alguns casos que não necessariamente os termos que tem clique, eles têm que ser negativados, porque às vezes pode ser uma campanha de brand, né? Uma campanha de conquista de audiência. Então é importante olhar com cuidado esse caso aqui em especial. Mas o que é interessante é que basicamente selecionar aqui uma palavra-chave, nós conseguimos, sem ter que acessar o Google Ads, definir aqui o tipo de correspondência e fazer a negativação dessa palavra-chave diretamente no Google Ads. Pode ser diretamente na campanha ou diretamente em uma lista de palavra-chave, beleza? Outro recurso interessante aqui são as oportunidades de otimizações prioritárias, né? Então ele fala aqui que o CPA está acima do mercado, o índice de qualidade está baixo, a gente está perdendo impressões, né? E ele coloca aqui qual que é a campanha que nós estamos perdendo impressões, os termos de busca, importante revisar, né? Não necessariamente você tem que aplicar o que está aqui. É um norte para que você possa cruzar com as suas estratégias, suas experiências individuais da conta do seu cliente, né? Por exemplo, nesse contexto aqui, esse cliente está batendo meta, está vendendo, a gente faz negativações de palavras-chave que não são relevantes a cada semana e vem otimizando dessa forma. No final, um resumo executivo, né? Então, trazendo aqui, foi investido R$ 1.462 nos últimos 7 dias, um valor de R$ 208 por dia, os indicadores e a campanha que está melhor performando, e o seu índice de qualidade. Um recurso bem bacana é você poder criar copies diretamente para os seus anúncios do Google Ads aqui dentro do Dash, né? Então, eu quero que você sugira aqui algumas copies. Clica aqui em sugerir copy, ele vai analisar o anúncio, vai fazer uma auditoria na conta e em cima disso ele vai trazer uma sugestão de um novo anúncio. Isso aqui pode ser muito útil quando você tem algum bloqueio criativo no processo de construir os seus anúncios. Perceba que ele já vai trazer aqui as headlines sugeridas, né? Então você pode escolher aqui a headline. Ele tem aqui um tooltip explicando o porquê você tem que utilizar essa headline, né? Então ele fala, ó, está incorporando a palavra-chave, caça-vazamento, mais a localização, mais urgência. Isso vai ajudar você a aumentar o CTR, né? Seleciona aqui a headline, seleciona a descrição sugerida e aí você pode simplesmente, depois de selecionar, colocar no seu grupo de anúncio, adicionar o URL final, consequentemente publicar lá no Google Ads, tá? E acontece de forma instantânea, bem interessante. Legal, então aqui é um módulo de Google Ads, bastante coisa, né? Isso aqui com certeza substitui aí várias ferramentas de execução de relatórios. Quando a gente entra aqui no Meta Ads, observa que nós também vamos ter aqui os dados que estão sendo capturados diretamente da API do Meta. Quando nós olhamos aqui para Meta Ads, observa que nós temos aqui também os indicadores de meta, né? Todos os indicadores de marketing, a evolução diária, seguindo ali a mesma lógica, a mesma estrutura, investimento por campanha, a performance por campanha, né? Então, por exemplo, eu quero pegar essa campanha aqui de checkout direto, é uma campanha que ela está com um evento de purchase, eu tenho aqui o investimento dela, quantidade de impressão, quantidade de vendas, né? E eu tenho aqui um ROAS negativo de 0,50x. Legal. Depois a gente pode olhar aqui os conjuntos de anúncio, os criativos, nós temos aqui os indicadores dos criativos, podemos pausar um criativo ou ativar um criativo. Uma vez que você clica aqui em pausar, ele automaticamente vai pausar lá no Meta Ads. E as otimizações prioritárias, né? Então, o que fazer? Por exemplo, ó, aqui a gente tem uma campanha que ela tem uma prioridade alta de otimização para poder criar ali novos criativos topo de funil. Então, aqui ele fala que a gente tem uma campanha aqui também com uma prioridade média. Basicamente, essa conta ela tem um remarket, mas está sem a campanha de topo, que é essa campanha que a gente acabou de ver aqui, né?
Então a gente não está trazendo novos leads, novas audiências, automaticamente o público aqui satura, né? Entre outras otimizações. Um recurso também que eu acho muito bacana é o funil de marketing, onde a gente consegue ver aqui os dados consolidados de Google Ads, Meta Ads ou ambos, né? Esse recurso aqui, o que ele faz? Então, uma vez que a gente seleciona aqui, por exemplo, o Google Ads, ele vai trazer para mim já aqui os dados de marketing a nível de Google Ads e eu posso vir aqui com o meu cliente e, por exemplo, cara, de 48 leads que você recebeu aí, quantos realmente foram efetivados em vendas? 30, por exemplo. Perceba que o funil aqui, ele vai sendo calculado. Beleza, de 30 oportunidades de vendas, ou seja, de 30 leads qualificados, quantas vendas eu realmente fiz? Cara, eu fiz 20 vendas. Tá, e qual foi a receita efetiva dessas 20 vendas? Foi R$1.000, por exemplo, né? Vou colocar aqui R$2.000 para ele não brigar ali com a minha verba investida, né? Então, beleza, eu coloquei aqui R$2.000, coloquei aqui a verba de investimento e o meu CAC máximo, estou disposto a pagar aqui R$200 por venda, né? Então, o meu custo de aquisição de cliente teto é R$200. Uma vez que eu entrei aqui com os dados, o funil ele é preenchido, então aparece aqui pra gente o funil. Perceba aqui, ó, 20 vendas, né? E aqui embaixo, ó, o ticket médio, o CAC, a verba, o CAC máximo, a receita e o ROAS positivo. Aqui é uma tela muito especial que eu gosto de trabalhar nas sessões estratégicas porque você concilia dados de marketing e vendas e tangibiliza o valor real que está sendo gerado para o negócio. Relatórios de inteligência artificial, bem interessante, porque nós conseguimos capturar os dados de Google Ads, os dados de Meta Ads e, consequentemente, disparar esses relatórios para os clientes diretamente no WhatsApp. Então, uma vez que você entra aqui no módulo, ele faz uma análise completa da conta, faz uma análise completa das alterações e também faz ali uma análise completa a nível do Meta Ads. E logo a gente pode colocar aqui informações de CAC, CAC teto, valor médio da venda. A gente pode fazer uma análise mais plana de otimização com inteligência artificial. Podemos fazer aqui a geração do relatório para o cliente. Podemos fazer aqui a geração de uma mensagem com um relatório para o WhatsApp e personalizar esses prompts, né? Então eu quero que o prompt da análise com um plano interno de otimizações seja otimizado. Você pode vir aqui e fazer uma estrutura de prompt utilizando o Markdown. Relatórios para cliente, você também pode personalizar o prompt. E o relatório aqui para o WhatsApp, né? Eu deixei desse jeitinho aqui. Eu vou fazer um teste com vocês. Basicamente, eu vou vir aqui em WhatsApp, eu vou pedir para gerar a mensagem. Então ele vai gerar a mensagem, pegando ali os dados de Google, os dados de Meta, pronto. Então ele já coloca aqui, bom dia, segue abaixo, relatório das campanhas, conta, Google e Meta, o período. Aqui ele já coloca os dados consolidados e ele pergunta aqui, poderia me passar um feedback com relação a esses leads? Novamente, você pode personalizar os prompts antes de enviar para o cliente, tá? Uma vez que você colocar o dado do cliente aqui, por exemplo, e o telefone dele, você pode enviar essa mensagem diretamente no WhatsApp. Pronto, a mensagem já foi enviada. Como que fica na prática? A gente abre aqui o WhatsApp, o relatório aqui já aparece pra gente na telinha do WhatsApp e, na teoria, esse relatório estaria sendo disparado para o cliente final. Então esse é o Tendency Dash, o nosso painel de relatórios e sugestão com insights de otimizações para que você possa ter o ganho da inteligência artificial embarcada na sua conta de Google Ads, na sua conta de Meta Ads e, consequentemente, analisar algumas coisas que às vezes os nossos olhos não estão vendo. E normalmente elas estão embaixo do nosso nariz, né? Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo, deixa aqui um comentário, faça parte da comunidade fechada Bootcamp, porque eu vou abrir esse produto nos próximos dias e os membros fundadores vão ter acesso a um desconto especial. Então eu te espero, vamos juntos nessa, construir com foco em tecnologia, marketing e vendas. Valeu!